Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Comigo não está tudo tão ótimo assim. Eu quase não consegui gravar vídeo hoje porque eu ando tendo alguma espécie de bloqueio. Não sei dizer se é um bloqueio criativo, não tô conseguindo me conectar com algumas coisas. Eu tenho um outro trabalho que não é o meu trabalho artístico, que faz parte do meu ganha-pão da vida. E esse trabalho tem me consumido demais, isso tá me gerando uma extrema insatisfação e tristeza. Para você criar, para você poder construir qualquer coisa artística, você precisa de um tempo de solidão, de silêncio. E eu não tô conseguindo ter esse silêncio interno para conseguir produzir, e isso tá me angustiando, mas eu também sei que isso faz parte da vida, e exatamente por isso que eu resolvi trazer mais um episódio desse livro aqui, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Faz um tempo que eu estou fazendo alguns episódios desse livro aqui, tem mais alguns outros vídeos que eu vou deixar na descrição para vocês, e eu sempre acho que quando a gente tá em crise, qualquer tipo de crise, a gente tem que silenciar e retomar e pedir ajuda a alguma coisa. Se você é religioso, a Deus, né, para qualquer coisa que você acredite. No meu caso, como eu não sou uma pessoa religiosa, eu recorro aos meus escritores, aos meus artistas favoritos, que são as minhas inspirações. E aí eu abri aqui na próxima carta que eu deveria comentar com vocês, achei uma carta deslumbrante que caiu como uma luva. E aí eu quero comentar algumas partes dessa carta com vocês. Eu acho que esse vídeo aqui vai ficar talvez um pouco longo, porque essa carta é tão maravilhosa que eu queria ler ela inteira. Vamos ver como que vai acontecer durante o vídeo? Vamos sentindo? Eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas enfim, sempre tem alguém que se identifica, né? Então, para quem se identificar, comenta aqui embaixo que você gosta, porque eu sempre posso trazer mais vídeos desse gênero. O começo da carta, ele diz que é época de Natal, e Natal é uma época que a gente repensa muito as coisas da vida, né? É uma época meio nostálgica, muita gente sente tristeza nessas épocas natalinas, né, de final de ano, mas eu acho que esse sentimento de nostalgia, de rever coisas, tem a ver com fechamentos de ciclos, né, de Natal, que é final do ano, quando a gente faz aniversário, quando é a data de aniversário de alguém importante, aniversário de morte de alguém, enfim. E aí ele começa a carta dizendo o seguinte: meu caro senhor Capus, o senhor não deve ficar sem um cumprimento meu quando o Natal se aproxima e no meio da festa sua solidão pesa mais do que nunca. Mas se perceber então que ela é grande, alegre-se, pois o que seria uma solidão sem grandeza? Existe apenas uma solidão e ela é grande, nada fácil de suportar. Acabam chegando as horas em que quase todos gostariam de trocá-la por uma união qualquer, por mais banal e sem valor que seja, trocá-la pela aparência de uma mínima concordância com o próximo, mesmo que com a pessoa mais indigna. O Rainer, ele sempre vai falar dessa questão de voltar-se para si próprio, se reconectar, né? Porque essa energia de voltar pra gente mesmo, ela é muito potente para a criatividade. Seja na área artística ou em qualquer área, né? No nosso dia a dia, ela é muito importante. Mais adiante, ele fala sobre a solidão, continuando, que ele diz o seguinte: o que é necessário é apenas o seguinte: solidão, uma grande solidão interior. Entrar em si mesmo e não encontrar ninguém durante horas. É preciso conseguir isso, porque às vezes a gente está se sentindo muito vazio, né? Sem criatividade, sem nada, enfim. E aí a gente se depara com esse voltar-se pra gente mesmo e não encontrar nada aqui dentro. E isso incomoda a gente, né? Não encontrar nada aqui dentro, esse vazio, esse vácuo, essa coisa que não é nada. O nada é muito assustador. E aqui ele pega e ressignifica esse lugar do vazio, do nada, né? Que esse lugar de você encontrar nada, é isso que a gente tem que encontrar. Aí tem mais alguns trechos, mais adiante ele vai dizer assim: no mundo que o Senhor leva dentro de si, então dê a esse pensamento o nome que quiser. Apenas preste atenção no que surge a partir de dentro e eleve-o acima de tudo que o Senhor percebe em torno. E aí ele vai falar sobre a profissão desse jovem poeta,
Porque nunca fica muito claro, né? Esse jovem poeta, muito provavelmente, ele trabalha com uma outra coisa que não fica claro aqui pra mim durante esse livro o que que é, mas eu acho que é uma profissão burocrática. E essa próxima parte tem tudo a ver com essa minha dicotomia, assim, em relação ao meu estado atual, que é o meu trabalho que me dá o dinheiro, que me ajuda a pagar as contas e a viver como eu vivo, né, que é o trabalho mais burocrático, e o meu trabalho artístico, esse vazio que dá e todas as cobranças do mundo capitalista que vão angustiando a gente, porque às vezes a gente se sente muito só nessa nossa angústia, mas todo mundo passa por isso e isso é uma coisa da sociedade como um todo. E isso que é o mais doentio da nossa sociedade, né? Porque tá todo mundo infeliz por conta dessas burocracias e, no entanto, a gente não faz nada para mudar e a gente aceita o sistema, a gente é enredado por esse sistema e é a partir disso que o capitalismo, inclusive, sobrevive, né? A sua profissão é dura e cheia de contradições que o afetam. Todas as profissões não são assim, cheias de exigências, cheias de animosidade contra o indivíduo, repletas do ódio daqueles que se conformaram, resignados e rabugentos com sua obrigação insossa. O cargo com o qual o senhor tem de viver agora não é mais carregado de convenções, preconceitos e enganos do que todos os outros cargos. Se há alguns que revelam uma liberdade maior, mesmo assim não existe nenhum que seja amplo e espaçoso, que se relacione com as grandes coisas de que a verdadeira vida é constituída. Eu acredito que a liberdade, ela é como se fosse a nossa sombra, né? Ela é o ideal. É como se a gente tentasse pegar a nossa própria sombra. A gente nunca vai conseguir pegar a nossa própria sombra, porque toda vez que a gente vai pegar, ela escapa. É assim em toda parte, mas isso não é motivo para medo ou tristeza. Se não há nenhuma comunhão entre os homens e o Senhor, procure estar próximo das coisas que não o abandonarão. Ainda lhe restam as noites e os ventos que passam pelas árvores e sobre muitas terras, entre as coisas e os animais. Tudo ainda é pleno de acontecimentos em que se pode tomar parte. E as crianças ainda são como o Senhor era quando criança, igualmente triste e igualmente felizes. Eu acho que ele fala sobre a questão da natureza dos animais, porque a natureza e os animais apenas são. Eles não têm muitos questionamentos em relação se isso... hoje o dia está ensolarado, eu estou feliz como árvore, ou o cachorro, o gato, o passarinho. Não existe essa contestação e essa condenação que pertence só à natureza humana. Enfim, eu estou divagando bastante hoje, mas é porque realmente eu estou fazendo uma sessão de terapia aqui com vocês em voz alta. O senhor não percebe como tudo que acontece é sempre de novo um começo? E não poderia ser o começo dele, já que todo início é sempre tão belo? E no final da carta ele diz: seja paciente, sem má vontade e pense que o mínimo que podemos fazer é não dificultar sua vinda mais do que a terra dificulta a chegada da primavera quando ela se anuncia. Fique alegre e seja confiante. Toda vez que a gente passa por um momento de crise, é um momento de chacoalhar e mudar as estruturas e mudar de direção, sabe? Isso tem que ser motivador, não desanimador. A gente não pode se entregar nesse mar da melancolia, mesmo porque eu andei pensando muito sobre essa questão da melancolia, que melancolia é uma coisa, é um sentimento muito burguês, né, que as pessoas pobres, os trabalhadores, que eu, no caso, me coloco nesse lugar de pobre trabalhadora, a gente não tem tempo para melancolia, porque a vida é muito prática, ela corre, né? Ficar divagando sobre algumas questões são muito burguesas, assim, né? Ai, que vida difícil que eu tenho. O que a gente pode... qual que é a praticidade do dia a dia também, né? Tem que ter esse lado prático. Eu quero partir para a ação das coisas, sabe? Por isso que quando eu fico triste, quando eu não consigo realizar as coisas, eu fico assim... Ai, que droga, por que eu não tô conseguindo sair do lugar? Como é difícil nos tempos de agora a gente se submeter a não fazer nada também, né? Eu fico numa cobrança aqui, às vezes, de realização de coisas, de fazer, e de repente eu me deparo com muitas atividades que eu tenho no meu dia a dia, com muita coisa para fazer, muita coisa que tem que acontecer, e eu não consigo dar conta. Tipo, ontem eu me vi numa situação de que eu tinha muita coisa para fazer, eu comecei a chorar porque eu não estava dando conta.
E a gente não precisa dar conta sempre, né? A gente não precisa conseguir fazer tudo sempre. E tudo bem se a gente falhar, porque a gente vai falhar mesmo sempre, né? E tem dia que a gente não vai conseguir fazer o melhor vídeo das nossas vidas, e tem dia que a gente vai ter que lidar com esse vazio. E é bom que a gente encontre esse vazio, porque é nesse vazio que a gente vai recomeçar o ciclo, pra gente falar assim, peraí, a partir desse nada, o que que eu construo? Acho que talvez seja essa a minha epifania de hoje, que às vezes a partir do nada, é muito mais fácil construir alguma coisa a partir do nada do que ficar tentando consertar alguma coisa que já está meio que construída. Acho que por isso que ele cita a criança aqui, né? Porque as crianças, elas têm esse poder de... Não é um poder, né? A criança, ela tem essa bênção de tudo ser muito novo, então elas não têm muito referencial para saber se elas estão fazendo certo ou errado, porque é a primeira vez. Dane-se se não der certo, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, então a experiência de fazer esse errado ou certo é que conta, né? E a gente fica nessa cobrança de fazer sempre certo, 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 de ser produtivo. São muitas questões nesse vídeo, né? Tô viajando demais. A partir desse vazio que se constrói dentro da gente, a gente consegue criar novas estruturas e se conectar com o que é verdadeiro pra gente, e que todas as profissões, todos os ofícios vão ser dolorosos, porque a sociedade faz questão de que seja assim, porque é assim que os poderosos e os ricos, né, os herdeiros, os donos do mundo ganham dinheiro com isso, né? Bem, gente, foi um grande devaneio esse vídeo, né? Mas enfim, eu não queria deixar de conversar com vocês, porque no domingo passado eu não consegui fazer um vídeo poesia. Eu tô tentando reorganizar a minha vida, então se eu falhar em algum dia, eu espero que vocês entendam e me perdoem e não me abandonem aqui, porque esse é um espaço que é muito precioso para mim. Eu já falei isso inúmeras vezes e não canso de repetir, porque realmente é um espaço muito precioso que eu tenho aqui, que eu construí ao longo desses 3 anos com vocês, tá bem? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, deixem sugestões de vídeo como sempre, vamos continuar trocando figurinhas, tanto por aqui quanto pelo Instagram, por onde quer que vocês me encontrem. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!